bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Sarinha, consultora da Blue Intercâmbios, e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre um dos questionamentos que é mais recorrente pra quem tá planejando esse intercâmbio aqui na Irlanda. Eu vou estudar em Dublin ou eu vou estudar no interior? Eis a questão. Querem saber? Então fiquem aqui nesse vídeo, mas antes, já se inscrevam nesse canal pra vocês não perderem nenhum dos conteúdos e vem comigo. Eu sei que muitas vezes essa dúvida aflige o coraçãozinho de vocês. Eu vou pra capital? Eu vou pro interior? São tantas opções, o que eu faço? Querem a resposta? Depende. Sara, depende não é resposta. Nesse caso é resposta. Por quê? Porque vai depender do seu perfil e do objetivo do seu intercâmbio. Então nesse vídeo eu não vou contar pra vocês qual é a melhor escolha, se Dublin é melhor, se o interior é melhor, e eu também não vou dizer o que você tem que fazer, mas eu vou munir vocês de informação com os pontos positivos e negativos de cada uma das escolhas, para que no final você seja apto para fazer essa escolha. Esse é o nosso jeitinho Blue de ser, compartilhar o máximo de informação possível com vocês para que vocês tenham propriedade para fazer essas escolhas. Então vamos lá. Primeiro tópico: quantidade de brasileiros. É muito comum as pessoas virem falando assim: eu quero fugir de brasileiro. Para algumas pessoas isso é muito importante, para outras nem tanto. Eu particularmente nunca me importei com isso, mas tem algumas pessoas que realmente querem fugir um pouquinho. Fugir 100% a gente nunca vai conseguir, porque brasileiro, gente, é igual formiguinha, tem em todo canto desse mundo. Nós ainda vamos dominar o mundo e tenho dito. Mas a questão muitas pessoas, para ter uma imersão maior, preferem ficar um pouquinho mais longe dos brasileiros. Sim, é um fato que Dublin, por ser a capital e ser a queridinha dos brasileiros intercambistas, é a cidade que mais tem brasileiros, mas não significa que no interior não tem. Todas as cidades do interior também vão ter brasileiros, obviamente numa quantidade menor, mas que também é proporcional à quantidade da população. Mas sim, é notável a diferença entre a quantidade de brasileiros em Dublin e a quantidade de brasileiros no interior. Mas um ponto muito importante que eu sempre gosto de trazer em relação a isso é: quando a gente chega no nosso intercâmbio, nas primeiras semanas, quem vai ajudar a gente são os brasileiros que a gente encontrar. Não é o francês, o italiano, o japonês, não é nenhum deles. É o parça brasileiro que vai ajudar a gente a procurar trabalho, que vai ajudar a gente a encontrar moradia fixa. Então, esse é sempre um ponto para ficar esperto. Segundo ponto: custo de vida. Também é muito comum as pessoas chegarem falando assim: eu quero ir pro interior porque é muito mais barato viver lá do que viver em Dublin. Quero que vocês tomem muito cuidado com essa verdade absoluta que às vezes colocam na cabecinha de vocês, porque não é bem assim. Qual vai ser a principal diferença entre o custo de vida em Dublin e o custo de vida no interior? O aluguel. E como o aluguel é o que mais impacta no nosso custo de vida, né, no final do mês, é o que mais tira ali dos euricos da nossa conta, é geralmente o que as pessoas mais se preocupam. Isso é um fato. Em Dublin, um quarto single, por exemplo, é a partir de 600, 700 euros. Existem sim algumas opções por 500, por 450, mas é um pouco mais raro. A média de um quarto single é a partir de 600 euros. Já no interior, você encontra o mesmo quarto single por 400, 350, até menos de vez em quando. Então a verdade é que a maior diferença vai ser a moradia, e muitas vezes ela não vai ser exatamente no valor. Porque o que acontece? Para uma pessoa que quer o quarto single, realmente vai fazer uma grande diferença morar em Dublin e morar no interior. Para uma pessoa que já está disposta a dividir quarto, a diferença vai ser muitas vezes na comodidade e na privacidade. Então, muitas vezes, aqui em Dublin, por exemplo, 350 para você dividir o quarto com 2 ou com 3 pessoas. No interior, você consegue pagar o mesmo por um quarto single ou pagar um pouco menos por um quarto compartilhado. Então, para quem busca um quarto single, por exemplo, vai fazer sim muita diferença entre morar em Dublin ou morar no interior. E para quem busca um quarto compartilhado, para quem já vem com essa expectativa de eu quero dividir quarto porque senão eu vou me sentir muito sozinho, a diferença ela não vai ser tão grande no valor que você vai gastar. A diferença vai ser maior na privacidade, na comodidade, porque muitas vezes você vai conseguir um quarto duplo pelo mesmo preço que você consegue um quádruplo aqui em Dublin, ou até um pouco mais barato. E a casa também vai ser uma casa com menos pessoas. A tendência de Dublin, até por ser a cidade que tem mais procura, mais pessoas, já é ter muitas casas que tem 10, 15 pessoas. Isso é comum. Não é uma verdade absoluta para todas as casas, de forma alguma, mas é comum. No interior, as casas não têm esse perfil, até por cultura. Eles não têm esse perfil de terem casas para 10, 15 pessoas. Então a sua comodidade, a sua privacidade vai ser
ser maior, porque sempre vão ser casas ali com 4, 5 pessoas no máximo. Beleza, como que eu pago esse aluguel? Trabalhando. Então o terceiro ponto é sobre oportunidade de trabalho. Dublin é a maior cidade, também é a cidade que ainda tem mais influência do turismo, tem mais indústrias, tem mais pubs, restaurantes, hotéis, cafeterias. Consequentemente, é a cidade que tem mais oportunidades de trabalho. Mas também é a cidade que tem maior quantidade de imigrantes, ou seja, maior quantidade de concorrência para esses trabalhos. Mas aqui em Dublin, pela quantidade de oportunidades, é comum os estudantes trabalharem em mais de um trabalho, às vezes 2 ou 3. É comum eles fazerem mais de 20 horas semanais. É comum já no início do segundo mês estar trabalhando. O interior são cidades menores, com uma população menor, uma quantidade menor de estabelecimentos e, consequentemente, uma quantidade menor de oportunidades de trabalho. Mas também tem menos imigrantes, então a concorrência é um pouco menor. Mas quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala daquele estudante que tá vindo pra Irlanda com a expectativa de fazer dinheiro... Quero trabalhar muito, quero voltar pro Brasil cheio de dinheiro. Dublin vai ser o lugar que vai ter essa possibilidade de entregar pra gente mais oportunidade de trabalhar. E também não é muito comum uma única pessoa ter 2, 3 trabalhos, como aqui em Dublin, ou trabalhar muito mais de 20 horas semanais, porque os estabelecimentos eles tendem a ser mais restritos em relação às horas que eles dão para os estudantes. Então, se você é daquele intercambista que tá vindo pra Irlanda com a expectativa de fazer dinheiro, quer voltar pro Brasil com a carteira cheia de euricos pra gastar, você já sabe, né? Dublin vai acabar sendo a cidade que vai te permitir mais oportunidades para atingir o seu objetivo. Quarto ponto, violência. Sim, a Irlanda é um país muito seguro, mas é um país que tem cidades, que tem pessoas e que sim, também tem violência como qualquer outro lugar do mundo. Obviamente, não dá para comparar com o nosso Brasilzão, mas existem alguns casos. E aí, neste ponto, obviamente, por Dublin ser a cidade capital, a mais movimentada, e também por ter a maior quantidade de imigrantes, é a cidade onde tem maiores casos mais recorrentes de violência ou, às vezes, xenofobia. O interior são cidades mais pacatas, tem também uma quantidade menor de imigrantes, então a tendência de ter esses episódios de violência de rua é muito menor do que na capital, por exemplo. Quinto ponto, sotaque. O quanto eu já ouvi de cliente com medo do sotaque irlandês não tá escrito. É normal, eu também sou intercambista. Antes de vir pra Irlanda eu também morria de medo, porque nós no Brasil estamos acostumados a ouvir em músicas, filmes e séries o sotaque americano, e de repente vem um que não é nem o americano nem o britânico, é uma coisa entre os dois. Mas a verdade é que sobre o sotaque em Dublin, novamente por ser a cidade com mais quantidade de imigrantes, pessoas de várias partes do mundo, é a cidade com o sotaque um pouco mais leve. Não deixa de ser o sotaque irlandês, mas é um pouco mais leve. No interior, eles têm um sotaque bem mais carregado, principalmente os mais velhos. Até a gente, assim, que é de Dublin, quando vai pra lá, estranha um pouquinho, ou qualquer cidade do interior, estranha um pouquinho, porque o sotaque deles é bem mais forte do que o de Dublin, por exemplo. Mas, ó, não é só pra gente que é difícil de entender, não, viu? A minha professora de inglês, essa semana, tava comentando que mesmo pra eles que são Irishes, o inglês de algumas cidades do interior é difícil de entender, porque o sotaque é muito forte. Então, essa dificuldade não é só pro brasileiro, não é só pro estrangeiro, é pra eles mesmos também. Sexto ponto, e esse eu posso dizer pra vocês que foi o que ganhou o meu coração pra vir pra Dublin: viagens. A Irlanda tem alguns pequenos aeroportos no interior do país e um grande aeroporto que vocês devem imaginar que fica em Dublin. Então, dependendo do país que você for viajar, se você mora no interior, você talvez precise fazer uma viagem dentro da Irlanda até Dublin, para de Dublin pegar um avião para um outro país. Então, para quem tem expectativa de viajar bastante durante o intercâmbio, como era a minha expectativa, por exemplo, um dos meus objetivos do intercâmbio, escolher Dublin é uma estratégia para estar mais próximo do aeroporto e para ter a possibilidade de fazer viagens curtas, como por exemplo no final de semana, sair na sexta-noite e voltar na segunda-feira de manhã. Se você mora no interior, isso fica um pouco mais difícil, porque você tem que incluir aí no seu planejamento de viagem pelo menos 3 horas ida e volta. Então, esse é um ponto a se considerar. Sétimo e último ponto é diferença de visto entre Dublin e interior. A diferença é muito pequena, mas para Dublin nós temos uma etapa a mais, que é a única etapa que a gente faz ainda do Brasil, que é o agendamento online. E muitos estudantes já tiveram problema para conseguir esse agendamento. Às vezes demoravam 2 semanas, 3, um mês para conseguir, porque é muita gente tentando, as vagas são poucas
vagas, tem um horário exclusivo, então às vezes dá trabalho pra conseguir. E no interior não tem necessidade, você vai direto na imigração, faz o seu visto e na hora da retirada também é diferente. No interior você volta na imigração pra retirar esse visto. Aqui em Dublin a gente precisa esperar o visto chegar na nossa residência. E, por conta disso, aqui em Dublin, para fazer o visto, nós precisamos já ter a nossa moradia fixa. E no interior, não exatamente. Sara, pelo amor de Deus, você falou tanto que só me confundiu mais. Resume isso aí? Resumo. Vou falar pra vocês os pontos positivos de cada escolha, os negativos de cada escolha, e aí o trabalho de vocês vai ser colocar no papel os negativos, os positivos e o que é prioridade pra você. Porque o intercâmbio vai ser seu. É você que tem que fazer essa escolha. Pontos positivos de escolher Dublin: maiores oportunidades de trabalho, sotaque mais leve, facilidade e mais liberdade na hora de fazer as suas viagens ou escapadinhas de fim de semana. Pontos positivos de escolher o interior: menor quantidade de brasileiros, custo de vida relativamente mais baixo, principalmente levando em consideração a questão de acomodação, privacidade, comodidade, menor índice de violência e... Nossa, gente, é difícil fazer o 4 assim. O visto. A facilidade, né? Essa burocracia um pouquinho menor do visto, levando em consideração que não precisa de agendamento online. Pontos negativos de cada escolha vai depender um pouco do ponto de vista. Quantidade de brasileiros, por exemplo, eu não coloco como um ponto negativo para Dublin, mas tem muitas pessoas que colocam. Então fica a seu critério, mas a gente poderia considerar. Quantidade de brasileiros, índice maior de violência, maior custo de vida, principalmente em relação à acomodação, e a questão de ter que fazer o agendamento do visto online, mas isso pra mim também não é um ponto negativo, porque é uma etapa muito simples que a gente faz uma vez só e tá tudo certo. E os negativos de escolher o interior? Menores oportunidades de trabalho, sotaque bem mais carregado e a questão de não ter o aeroporto grande nas proximidades, mas isso também vai depender do ponto de vista se é prioridade pra você ou não. Então tá, Sara, qual que eu escolho? Dublin ou interior? Qual que é o melhor? Não existe o melhor, existe o melhor pra você. O melhor pra mim foi escolher Dublin. O melhor pra você pode ser escolher Dublin ou pode ser escolher o interior. É por isso que eu vim aqui passar essas informações pra você, porque agora é você que toma essa escolha com base em todas essas informações. Mas se você quiser uma ajudinha mais a fundo para você tomar essa decisão, chama a gente, entre em contato, porque os nossos consultores da Blue estão sempre à disposição para ajudar vocês nessa escolha e em muitas outras. Gostou desse vídeo? Dá aquele joinha para ajudar a gente, compartilha com o amigo que ainda não sabe para qual cidade que vai, ativa esse sininho de notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, segue a gente nas redes sociais e nos vemos na próxima. Tchau!